Sétimo lugar, o ato da doação. O que mudou na minha cabeça foi trocar o dar por devolver. Então, devolva pelo menos 10%. O que você recebeu teve muito esforço seu envolvido, mas também muita aleatoriedade divina. Na minha época, onde eu atingi o meu primeiro milhão, eu não tinha esse ato, de devolver todo mês 10% do que eu ganhava. Só que eu sempre tive a cabeça de doar, de entregar para os outros em tudo que eu fiz na minha vida. Muitas pessoas ficaram ricas ao meu redor, muitos clientes ganharam dinheiro, muitos amigos também se deram bem. Eu sempre tive essa cabeça de ajudá-los, por mais que eu não tivesse isso claro na minha mente. Quando eu passei a devolver uma parte do que Deus me deu, eu comecei a receber muito mais também. É uma lógica importante. Eu falei 7, mas na verdade tem algumas outras que eu separei aqui. O primeiro é: nunca venda a sua hora barato. Eu tava cortando o cabelo hoje, e aí eu tava falando com o cabeleireiro e aí eu descobri que ele estava no segundo grau de escala. Ou seja, ele corta o cabelo 1 hora por corte, mais ou menos R$200. Ele trabalha mais ou menos 8 horas por dia, então ele conseguiria fazer R$1.600 por dia. Ele trabalha mais ou menos 24 dias por mês, faria uns R$36 mil e pouquinho. Ou seja, é muita grana. Alguém ganha R$36 mil, geralmente vai gastar uns 20 mil, talvez um pouco mais. Isso se ele tivesse a agenda lotada, tá? Mas se ele trabalhasse full time, ele faria R$36 mil. Ele consegue enriquecer ganhando R$36 mil. Só que por quê? Porque ele está no segundo grau de escala. Primeiro grau de escala é o momento onde você vende a sua hora. Então você vende a sua hora e ponto. Você é um funcionário padrão. Segundo grau de escala é quando você vende um serviço ou um produto. Então você já não tem mais um teto, só que você tem mais risco também. Se não tiver cliente, ele não faz dinheiro. Terceiro grau de escala é quando você vende projetos, são maiores. E o quarto grau de escala é quando você vende um lucro futuro, é o equity. No primeiro grau de escala você não consegue enriquecer. No segundo já é possível. Só que o primeiro grau de escala ele faz parte da sua etapa, não dá para subir e pular degrau. Então o aprendizado aqui é nunca venda a sua hora barato. Por quê? Porque se você vender a sua hora barato, você vai ser um vendedor de horas e nunca vai crescer. Só tem uma exceção onde vale a pena você vender a sua hora barato. Quando o pagamento não estiver vindo em dinheiro, estiver vindo em conhecimento. Porque o conhecimento, ele é a principal fonte de poder. Porque quando você adquire um conhecimento, você consegue materializar esse conhecimento em algo. Você faz um curso de edição de vídeo, conhecimento, agora você consegue editar e gerar valor. Então, o conhecimento vale muito. Então, só vem na sua hora barato se o pagamento não estiver vindo em dinheiro, e sim em conhecimento. E é claro que não dá, às vezes, para você trabalhar pelo conhecimento se você tem 2 filhos para sustentar e não tem nenhum real na conta. Mas quando possível, essa é a ideia. Faz parte do processo. Me falaram 23 coisas quando eu rodei aqui pelo escritório perguntando por que você acha que eu cheguei em algum lugar financeiramente. Dessas 23 coisas, eu concordo muito com 8 coisas que eu vou passar para vocês. Isso daqui é a minha história. E a minha história é minha, não é a sua, mas essa é a minha opinião sobre a minha história. O que eu acho que me ajudou? Primeiro, minha criação na infância e a educação que eu recebi. Se eu não tivesse recebido essa criação, essa educação, teria sido mais difícil ou talvez não teria conseguido. Desde as coisas boas até as coisas ruins, até os traumas também. Por exemplo, eu fui um cara que eu sofri bullying na escola. Isso daqui me fez querer construir patrimônio para ser respeitado de alguma forma, só que intuitivamente. Ou seja, sem eu saber que era isso. Então, isso aqui é a primeira coisa. Infância, educação, conhecimento. Segundo, sorte e Deus. Com certeza eu acredito que eu tenho competência no que eu faço, mas se Deus não tivesse colocado as oportunidades na minha frente, isso aqui nunca teria acontecido. Terceiro, esforço acima da média. Eu, de fato, me esforcei acima da média, pelo menos, que convivia comigo, que eu via ao meu redor. Então, eu vi o escritório, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Cara, e foi assim por muitos anos. Então, eu sempre entendi que eu me esforcei acima da média. Hoje, por exemplo, eu tô andando quase 4 horas, de 3 a 4 horas por dia de logística para chegar no escritório, porque eu não tô morando aqui do lado mais, e aí eu vejo que gente que demora meia hora para chegar reclamando que é muito esforço. E eu sou o cara que, em tese, teria mais liberdade de fazer isso. E eu não faço. Eu tô todo dia vindo. Continuo sendo um cara que me esforço muito para as coisas que eu acredito. Quarto, a minha área de atuação. Se eu fosse o que eu sou em uma área onde tem pouco dinheiro, talvez eu não teria conseguido. Ou talvez teria demorado mais. Eu fui pro mercado financeiro. Eu trabalhei 7 anos no mercado financeiro. Lá é um mercado com dinheiro. Se você tá no mercado que tem dinheiro, é mais fácil que uma parte desse dinheiro derrame pro seu bolso. Então o mercado é muito importante. Então hoje você tem tecnologia, mercado financeiro, marketing digital, saúde talvez, de certa forma, na inteligência artificial. Você tem algumas áreas que tem mais dinheiro. Se você está numa área com mais dinheiro, você tem mais chance. Uma área com pouco dinheiro, pior. Quinto, ambição. Cara, eu fui muito ambicioso na vida inteira. Muito. Hoje, eu tenho refletido um pouco mais sobre as minhas prioridades. Mas a minha ambição foi tão grande que eu acabei, talvez, me motivando mais que os outros. Porque você precisa ter grandes sonhos. Porque apenas os grandes sonhos têm a força necessária de mover a alma de um homem de verdade, entende? Então você precisa ter muita ambição. Sexto lugar, escala. Meu amigo,
emprego, se você vender uma garrafa de água ou 1000, é nítida a diferença. Então, como você pode fazer para escalar mais o que você faz? Então, criar processo, modelo de venda, modelo de negócio e sistema, isso daqui me ajudou a crescer. Sétimo lugar, um pouco do contexto do país. Não tem como, né? Se eu tivesse nascido na Zâmbia, sei lá, seria muito difícil. Ah, não dá para ficar rico lá, que preconceituoso. Caceta, para com isso, caramba. Vocês só querem discutir coisas que não fazem sentido. Dá, em todo lugar dá, mas seria muito mais difícil. Então, eu tive uma grande sorte de ter nascido no Brasil e nesse momento, poderia ser muito difícil, eu dei muita sorte nisso também do contexto do país. Em oitavo lugar, eu comecei cedo. Comecei antes dos outros. Eu fui barman, fui garçom. Antes disso, na faculdade, eu trabalhava já em organização estudantil. Então, eu comecei muito cedo. E quando você começa muito cedo, é o efeito borboleta que acontece e você passa na frente dos outros. E você está um passo à frente tem muita diferença. Olha o primeiro lugar e o segundo lugar numa competição. O primeiro lugar, ele tem muito mais reconhecimento. Ele geralmente ganha muito mais dinheiro. É muito importante você largar na frente. Bom, essas são as minhas reflexões. Quero saber se vocês concordam, se eu deixei alguma coisa de fora. E deixe seu comentário. Gostaria de vê-los se degladiando nos comentários com muita classe, certo?